grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Olá, querido amigo, querida amiga, uma ótima noite e que prazer poder estar de novo com você aqui.
Nós estamos nessa jornada especial, 10 dias de oração, 10 dias de preparo para o tempo do fim, 10 dias de preparo para o tempo de vitória na nossa vida. Espero que você já esteja sentindo aqui no 5º dia os efeitos dessa vida de oração, desses momentos especiais que você está tendo. Bom, espero também que as pessoas por quem você está orando estejam sentindo a diferença na vida delas. Eu estou hoje vestido aqui com uma roupa de mímico. Afinal, o tema 5 que estudaremos juntos trata sobre a verdade e também sobre a mistura que às vezes existe, uma tentativa de mímica, imitação da verdade, mas com erro no meio e que implicações isso pode causar e qual deve ser a postura do verdadeiro cristão diante de tudo isso. Antes de começarmos, convido você a termos uma breve palavra de oração com o nosso Deus. Querido Pai, obrigado pela bênção da Tua presença conosco. Pedimos que o Senhor guie esses momentos, que a nossa mente seja iluminada pelo Espírito Santo e que nós sejamos inundados pela Tua verdade transformadora em nossa vida. Que possamos, nessa noite, nesses momentos juntos, fazer não apenas reflexões, mas um compromisso contigo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema de hoje é verdade viva. Verdade viva. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Certo? Bom, a verdade verdadeira, de verdade mesmo, sim. A verdade bíblica posta da maneira certa, sim. Mas nós vemos no início do estudo desse tema 5, na página 19, ali se você quiser acompanhar, está na coluna da esquerda, uma parte meio cinza, nós vemos que alguns erros que aconteceram na história da igreja cristã fizeram com que a verdade, além de distorcida, fosse encarada como um fardo, um peso, como amarras na vida das pessoas. Nós podemos ver ali no início da citação que Ellen White, no livro Grande Conflito, comenta sobre a conversão nominal de Constantino, na primeira parte do 4º século. Quando isso aconteceu, as pessoas ficaram felizes. Aqui diz que elas se regozijaram e o mundo, sob o manto de uma aparente justiça, introduziu-se na igreja. Bom, Constantino, um imperador romano, ele, por motivos pessoais e políticos, decide se unir ao cristianismo. Acontece que quando ele faz isso, as pessoas do meio cristão daquela época, os seguidores de Cristo, colocam Constantino como uma figura extremamente importante para eles. Aquelas pessoas que antes eram perseguidas, agora teriam um grande aliado ao seu lado. Constantino ganha um patamar, um status privilegiado dentro da igreja. Só que a sua grande influência traz junto uma série de erros, mentiras e heresias para dentro da igreja. Bom, Constantino traz conceitos pagãos, como a guarda do domingo, como a adoração de imagens, como a celebração de algumas festas, como algumas doutrinas e diversas coisas. Se você tem curiosidade de estudar sobre isso, você pode encontrar tanto na internet, como também no Espírito de Profecia. No livro O Grande Conflito, que nós estamos estudando, e é o livro missionário desse ano, você pode encontrar mensagens e revelações sobre a conversão de Constantino e os efeitos disso dentro da igreja. Bom, embora parecesse que o paganismo tinha sido derrotado, ele tornou-se o vencedor, porque o lobo vestiu peles de cordeiro. Você sabe que Jesus usou essa linguagem em Mateus capítulo 7, verso 15. Ele alertou o seguinte: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Verso 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis.
Bom, não é apenas na época de Constantino que acontecia de lobos vestirem pele de cordeiros. Ainda hoje, existem pessoas que se aproveitam da Bíblia, da verdade, para utilizar meios escusos, para interesses pessoais e até mesmo políticos, da mesma forma que Constantino fez. Sempre que nós olhamos para a Bíblia com um olhar que não seja de transformação para a minha vida através da voz do Espírito Santo, eu posso estar sendo, muitas vezes até sem perceber, também um lobo em pele de cordeiro. Como assim? Bom, eu visto a minha roupagem de cristão, eu digo que sou adventista do sétimo dia, mas os meus frutos, as minhas ações, não condizem com aquilo que eu prego, com aquilo que eu digo seguir. Nós precisamos ter uma leitura bíblica também que aponte para nós. Não existem apenas lobos em pele de cordeiros longe de nós, em outras denominações, mas eu preciso estar atento para que eu realmente seja uma ovelha. Não seja um mímico, não seja um imitador, mas seja uma ovelha pura, um cordeiro puro. Bom, de fato, nós vemos aqui na página 19 que aquele jovem que realmente é puro, aquele cristão que estuda a Bíblia desejando realmente ouvir a voz de Deus, esse é o verdadeiro discípulo. Isso está no segundo parágrafo da seção Instrução Divina. Diz que essas pessoas, e eu espero que cada um de nós seja parte desse grupo, e se não somos, que a partir de hoje façamos parte desse grupo, que tremem com a sua voz. Lê a Escritura, a palavra, como a voz de Deus falando diretamente com eles. Eles abrem o entendimento à divina instrução e oram por graça, a fim de obter preparo para o serviço. Bom, essa é uma lição que eu preciso praticar bastante na minha vida. Eu acho que desse capítulo, a frase que mais me marcou foi: somente aqueles que leem as Escrituras como a voz de Deus falando com eles são verdadeiros discípulos. Se eu pego a Bíblia e apenas a leio como um livro, como um checklist na minha lista de atividades, eu estou crescendo em conhecimento, mas eu não estou me relacionando verdadeiramente com Deus. E isso é muito forte quando nós lemos, entendendo que essa é a voz de Deus em nossos ouvidos. A transformação em nossa vida é maior. Voltando para a história da igreja, infelizmente a igreja cristã, na época a igreja católica, acabou tomando as rédeas de muitas coisas e controlando a sociedade, oprimindo, criando indulgências, penitências, um purgatório que deveria ser transposto. E dessa forma, a religião tomou amarras, a forma de amarras na sociedade. Vemos então que quando passa esse período da Idade das Trevas, onde a igreja predominava, e isso inclusive, abrindo um parênteses, já estava profetizado na Bíblia, de que haveria perseguição da própria igreja aos verdadeiros santos, aqueles que buscavam a verdade, desejavam ouvir a voz de Deus. Mas ao passar esse período, vem o período do iluminismo. Nós vemos aqui na citação de Ellen White, ela cita Voltaire e seus companheiros. Eles desprezam completamente a palavra de Deus. E isso ganha força, porque é um pêndulo. De um lado, você tinha uma religião que prendia, e esse pêndulo agora então vira para o outro lado, com o iluminismo trazendo a libertinagem, deitando por terra a palavra, o relativismo começando a entrar. E hoje nós vivemos uma época, já resultado desse movimento, em que percebemos muitas pessoas seguindo essa linha de libertinagem. Hoje,
conforme a espiritualização da sociedade tem aumentado, vemos inclusive no meio religioso linhas de libertinagem, linhas que colocam o amor de Deus, ele é tão grande que nele cabe qualquer coisa, inclusive o pecado sem condenação nenhuma. Ora, isso não faz sentido com o que a Bíblia afirma. Bom, existem então enganos que hoje estão voltando para a igreja, mas não mais com o viés de amarras, mas de uma falsa liberdade. E, infelizmente, muitos jovens e pessoas de qualquer idade, na verdade, têm seguido nessa linha. Voltando para o nosso guia de estudos, a gente vê que nestes dias de enganos, ali na seção Teorias e Enganos Humanos, todo aquele que se acha firmado na verdade terá de combater pela fé, uma vez entregue aos santos. A misteriosa operação de Satanás produzirá toda a variedade de erro, a qual, se possível fora, enganaria até os escolhidos, desviando-os da verdade. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que se nós não continuarmos nos aprofundando na verdade, nós podemos ser enganados também e até mesmo enganar outras pessoas. Voltamos aqui para a imagem do lobo em pele de cordeiros. Em Mateus capítulo 10, verso 16, diz o seguinte: Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Agora, o texto é um pouco diferente. Nós, como aqueles que são os escolhidos, aqueles que buscam a verdade, que leem a Bíblia como sendo diretamente a voz de Deus falando conosco, nós, ovelhas, seremos mandados para o meio dos lobos. Ou seja, nós não temos como fugir da nossa sociedade. Nós estaremos convivendo no meio de pessoas que pensam diferente de nós. Estaremos convivendo em uma sociedade que cada vez mais terá o seu egoísmo crescendo e o amor verdadeiro, o amor bíblico, esfriando. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Basicamente, o conselho que Jesus está dizendo aqui é: sejam sábios. Sejam sábios. Quando nós vamos aqui para a página 18 do nosso guia de estudos, tem um texto, Salmo, capítulo 111, verso 10, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. Se você teme a Deus e você busca a sua palavra, você já está no princípio da sabedoria. Mas você tem orado para que Deus te dê sabedoria em todo o tempo? Esse tem sido um desejo real na sua vida? Não adianta nós apenas conhecermos a palavra, conhecermos as teorias dentro da Bíblia, se nós não tivermos também a sabedoria para aplicá-las e transmiti-la para outras pessoas. Bom, o que nós ganhamos com tudo isso? Em um mundo onde as pessoas estão confusas e buscando cada vez mais se encontrar, em um mundo onde as pessoas vivem uma crise de identidade, nós vemos aqui no nosso guia que o jovem que faz da Bíblia o seu guia não fica confuso em relação ao caminho do dever e da segurança. Esse livro o ensinará a manter a integridade de caráter, a ser fidedigno e não praticar nenhum engano. Nós precisamos ser reconhecidos como o povo da verdade. E na nossa vida particular, precisamos ser reconhecidos como pessoas verdadeiras, íntegras, fiéis. Que os outros não achem em nós engano. Que Deus não ache em nós engano. Mas que sejamos interessados em viver, e não importa as consequências, a verdade de Deus para a nossa vida. Por fim, o tema 5 traz como aplicação a importância do jejum e da oração. A palavra de Deus coloca o jejum
não como uma punição para o seu corpo, não como uma penitência para você pagar, mas um momento em que você vai abrir as portas do seu coração de um jeito especial para que Deus te mostre o que você precisa crescer, consertar na sua vida, talvez erros que você precise pedir perdão e dessa forma Ele te estenda a sua graça perdoadora. Vamos olhar aqui na página 20 a citação do livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, que diz o seguinte: agora e daqui por diante até ao fim do tempo, o povo de Deus deve ser mais fervoroso, mais desperto, devem separar dias de jejum e oração. O espírito do verdadeiro jejum e oração é o espírito que rende a Deus mente, coração e vontade. Eu quero finalizar essa reflexão de hoje colocando aqui que Deus nos deu o poder da vontade. Por mais que você tenha desejos enganosos no seu coração, por mais que os desejos carnais te levem para lados que você não quer ir, se você tiver vontade de permanecer ao lado de Deus e da sua verdade, Deus estará conduzindo a sua vida. Numa era de confusão, você será uma luz. Numa era de confusão, você será uma referência para pessoas que buscam saber quem elas são. E quem eu e você somos? Nós somos filhos de Deus. Somos ovelhas. Ovelhas purificadas pelo sangue do Cordeiro, nosso irmão Jesus Cristo, que morreu por cada um de nós, para nos libertar dos nossos pecados, para que a verdade seja uma liberdade na nossa vida. Que a paz de Deus esteja contigo. Nesse momento, na sua oração, faça um pacto com Deus. Um pacto de, periodicamente, você buscá-lo de uma forma mais especial e intensa do que você tem buscado no seu dia a dia. Quem sabe você vai ser tocado para estabelecer dias de jejum. O Espírito Santo vai te guiar nesse momento. Peça sabedoria e Deus te concederá livremente. Deus abençoe e até mais.